Que instrumentos é que tu tinhas aí, só para ter uma ideia, nesses projetos aí do Rio de Janeiro? Havia muitos taxómetros, muitos medidores de nível de água. De parte de topografia havia montes de placas de recalque, pinos de recalque em edifícios, e fazíamos também a monitorização de convergência nos túneis com estação total, que foi uma coisa que, com um bocado de relutância, foi alterado. Vocês não fizeram fita? Porque estava-se a fazer com fita, mas depois o que se constatou foi que fazer a missão à fita requeria meios dentro do túnel, sim, como por exemplo as plataformas elevatórias para chegar ao pino do teto. O facto de teres a fita atravessada no túnel não permite que façam mais nada enquanto lá está. Exatamente. Enquanto com a estação de tal a gente conseguia trabalhar à volta do que estava a acontecer no túnel, ir fazendo as leituras, e fez-se um teste de comparação e os resultados eram muito semelhantes. E então foi aceito de uma forma geral que se podia usar a estação total para fazer medição de convergências em todas as frentes de trabalho nos túneis. E dessa forma veio simplificar os processos para toda a gente, incluindo para o cliente, porque o tempo perdido por causa da instrumentação foi significativamente reduzido. Então isso foi uma proposta, mas por exemplo, só curiosidade, essa proposta de fazer com a estação total foi algo que partiu das equipas aqui do Brasil, ou foi uma ideia tua que tu propuseste isso? Já tinhas experiência disso por exemplo, no metro do Porto? Foi da nossa parte e de um dos topógrafos séniores que nós tínhamos no projeto. Eu sabia que se podia fazer, porque já o tinha feito por anos e anos e anos, e achava estranho haver tanta resistência para alterar o processo. Porque é que vamos alterar algo que fazemos há tantos anos e que funciona? E que funciona. Exatamente. Não estamos a colocar em causa a validade ou a qualidade de uma medição de convergência com a trena. Exato. Só que é muito mais trabalhosa e logisticamente é muito mais complicado e moroso, não é? E tens que parar a obra para a tua equipa estar pendurada lá, para puxar o pino de cima e tal. Realmente exatamente. E esse foi um dos pontos de maior vantagem para se começar a fazer a medição de convergências com estação total. Claro que não foi uma estação total topo de gama, porque essas são de um preço exorbitante, mas era uma estação total suficiente, já tinha 1 segundo de precisão e 1 milímetro, 1,5 milímetro de precisão no distanciômetro, se não me engano, mas era tudo manual, ou seja, não havia cá servomotores nem nada porque pudesse agilizar, é tudo feito à mão. Tudo feito à mão. O teu topógrafo lá dentro do túnel a puxar os pontos e as referências e a disparar para os vários pontos. Exatamente. E depois tinha que fazer a continha da distância, não é? Não, depois isso fazia-se tudo nas planilhas de Excel, ou seja, era um processo muito mais simples, porque depois os dados são registados no cartão de memória do equipamento, descarregas o fecheiro e copias direto para uma planilha, ou seja, não há erros de transcrição de valores em que o cara lê mal, escreve mal porque põe 23 em vez de 32 e depois o que está a fazer a digitação põe 43 em vez de 34. Depois dá 10 centímetros de deslocamento na planilha. E depois vai toda a gente com as mãos na cabeça, o que é que se passa aqui? Ou seja, simplificou o processo de sobremaneira e com este procedimento também dermos treinamento a alguns membros da equipe para capacitá-los para usar a estação total, e depois mais tarde contratámos 2 jovens que tinham concluído recentemente um curso técnico de topografia e funcionou lindamente, não só no projeto do Porto Rio, mas também na Gávea e em outras circunstâncias em que foi necessário na linha 4S para fazer monitoramento da estrutura de reação da TBM e tudo mais. Recorremos à estação total com bastante sucesso e os resultados foram bastante bons.